Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube aqui do Éder Casquel. Que Deus abençoe tua vida aqui. O cantinho da palavra estamos aqui trazendo para você pelo YouTube que nos acompanha. Mais uma palavra da parte de Deus, mais uma palavra daquele que é poderoso, daquele que age nas nossas vidas, daquele que tem toda a autoridade para mudar a história de nossas vidas. Deus, Ele é o Senhor e Criador, sustentador de tudo que existe, tanto as visíveis como as coisas invisíveis. Como Criador e Arquiteto de todo o universo, Deus tem seus propósitos claros para cada criatura. Deus, quando Ele cria seres espirituais, quando cria querubins, serafins, arcanjos, anjos, nas suas funções de mensageiros, que são aí ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Deus cria todas essas criaturas espirituais com o poder da sua palavra. Deus cria e prepara no poder de sua palavra. Deus traz à existência o mundo visível, invisível, e tudo aquilo que é descoberto pela ciência, aquilo que ainda Deus tem permitido que seja oculto. Porém, quando Deus criou o homem, Deus tinha um plano especial e maravilhoso. E Deus havia dado ao homem uma palavra de governo, uma palavra de poder. E enquanto Adão obedeceu a Deus, ele viu os reflexos deste governo divino, ele viu os reflexos deste governo espiritual de Deus na sua vida. Entre todas as criaturas que foram criadas por Deus, nós somos as únicas que a Bíblia fala claramente que é a imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz que no sexto dia Deus forma o homem do pó da terra, como diz lá em Gênesis 2:7, e formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Então passou o homem a ser alma vivente, a ter o corpo, alma e o espírito. Quando Deus fez o homem, Deus disse uma palavra que a Bíblia registra, que não foi dito quando foi feito os querubins, que não foi dito quando foi feito os serafins, que não foi dita quando foi feito as criaturas que vivem ao redor do trono de Deus. Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Gênesis 1:26. Então o Pai fala com o Filho, o Espírito: façamos o homem à nossa imagem. Algumas pessoas aqui, principalmente os unicistas, que não crê na Trindade, que não crê no Pai, no Filho e no Espírito, três pessoas distintas, trabalhando e atuando em um só propósito, a única sociedade do mundo que até hoje deu certo e até hoje e dará certo eternamente, a sociedade, vamos assim dizer, entre a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando foram fazer o homem, o Pai diz: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Então Satanás tem ódio de nós porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Algumas pessoas equivocadas dizem que Satanás quis ser mais do que Deus. Não, ele quis ser semelhante, porque Satanás nunca viu um poder maior do que o poder de Deus, porque não existe nada além de Deus, não existe um poder maior do que o poder do Espírito Santo, o poder do Pai, do Filho, que se movimenta e agem na nossa vida. Então vamos fazer o homem na autoridade para que ele possa dominar. O homem foi criado pelas próprias mãos do Senhor. O Senhor diz assim: assim diz o Senhor,
o Santo de Israel, aquele que te formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Livro do profeta Isaías 45, no versículo do 11 ao 12. Então nós vemos que Deus declara, e Deus diz: olha, fui eu que te formei, fui eu que te fiz. E a Bíblia diz também que um grande mistério é como se formam os ossos dentro do ventre de uma mãe. Muitas vezes não há essa explicação como se nós nos formamos. Mas por quê? Porque Deus nos formou. Ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que saísse do ventre da tua mãe, eu já te santifiquei e eu já te dei por profeta entre as nações. Por isso, tudo que eu mandar você falar, você fala. Tudo que eu mandar você fazer, você faz. E eu serei um muro de fogo, de proteção diante de ti. E aqui no profeta Isaías, Deus está dizendo: fui eu que fiz a terra e criei nela o homem. Veja a diferença. Eu fiz a terra, Deus ordenou e haja, e tudo aconteceu. Mas agora, quando Deus vai dizer do homem, ele diz: e criei nela o homem. Eu fui lá com as minhas próprias mãos e fiz o barro, e nós sopramos o fôlego de vida, que é o fôlego espiritual nas nossas vidas. Então Deus nos criou, Deus nos formou. O Senhor nosso Deus declara que Ele nos formou. Sabemos que nós somos feitos de um material frágil. Eu não sei porque tem muita gente achando que ele foi feito de ouro. Tem gente achando que foi feito de prata. Tem gente achando que ele é feito de pedras preciosas, enquanto a Bíblia nos remete, nos faz pensar, nos faz refletir que nós somos pó, que nós somos nada. Nós somos feitos do pó da terra. Então nós somos feitos de um material muito frágil, um material que se dissipa a qualquer momento. Basta Deus ordenar e o nosso fôlego de vida realmente nos faltará, e nós vamos descer a campa fria. O Senhor nos formou desde cada molécula, desde cada átomo, desde cada microcélula, desde cada microorganismo que se desenvolve para formar os órgãos do nosso corpo, que consegue mover esta máquina que é o nosso corpo. Mas por dentro nós temos a alma e o espírito. Vamos dar continuidade nessa matéria aqui sobre o homem, mas nesse mecanismo que é o corpo visível, porque o homem é este corpo, a alma e o espírito. Nós estamos falando nesse momento desta parte do corpo. Deus formou cada detalhe do teu fígado, cada detalhe do teu coração, cada detalhe do teu pulmão. Deus tem cuidado, Deus tem te dado vitória. O Senhor te formou, o Senhor te fez, de cada membrana, de cada organismo vivo dentro deste ventre da tua mãe. Já era Deus formando, cuidando, dizendo: eu te criei, eu te fiz. Por isso eu tenho autoridade sobre a tua vida, por ter nos criado, por ter nos feito a sua imagem, por ter soprado em nós o seu fôlego de vida. Nós somos totalmente dependentes deste Deus maravilhoso, como o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 4, na tentação do deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, Ele nos formou, nos fez desde o ventre de nossa mãe. O Senhor também declara que o Senhor fez a terra e tudo que existe. Muitos não acreditam, muitos não creem, mas a Bíblia diz, o Senhor formou, e criou todas as coisas. O Altíssimo soprou o fôlego de vida em nós. Então nós temos tanto este fôlego, esta vida material, que é esta que nós estamos vendo, como nós temos a nossa vida espiritual. O homem foi formado de algo muito insignificante, que é o pó da terra.
porém recebeu algo muito precioso, mais precioso do que todos os bens dessa terra, que foi o sopro do soberano Deus, que trouxe vida. Aí eu digo de vida, e vida espiritual, vida com alegria, vida de vitória dentro das nossas vidas. O homem tem sim um corpo proveniente do pó, fraco e frágil, e que um dia voltará para o pó, que um dia descerá a campa fria, que um dia será levado, né, para ser cremado, enterrado, né? Nosso corpo voltará à estaca de pó, deixaremos a nossa existência, mas sabemos que mesmo frágil, temos a glória de Deus na nossa vida. Mesmo frágil, há um Deus que fala. Mesmo frágil, há um Deus que transforma, há um Deus que trabalha. O homem foi criado por Deus no 6º dia da criação, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Gênesis 1:31. O homem é um ser completo de duas naturezas, a material e a espiritual. Ambas lutam entre si. O homem tem um corpo semelhante ao pó da terra, porém possui uma parte espiritual, que é o sopro de vida de Deus, né, em nosso ser. Jesus falou em Mateus 10:28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, como diz, né, aí Mateus 10:28. E falando do espírito do homem, aqui falou da alma, também falando do espírito, encerrando a nossa meditação. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esses versículos acima mostram que temos uma alma, um corpo e um espírito. Então somos um ser tripartido, e somente o nosso Criador pode preencher, né, e dar sentido à nossa existência. Somos tripartido, como a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O homem, para ser completo, feliz, deve deixar que o Deus de paz habite e santifique toda a sua vida, tá? E somente a palavra de Deus, ela tem poder de fazer. Vamos estar continuando, né, as nossas matérias, falando aqui sobre a antropologia, o estudo do homem. Nós vamos estar falando sobre a palavra de Deus, que é única, que faz a divisão entre a alma e o espírito. A alma e o espírito ligam-se entre si, e há alguns versículos na Bíblia que até fazem, né, conotação de serem uma só coisa, mas a Bíblia diz, né, o homem é corpo, alma e o espírito. O espírito e a alma se ligam unicamente, mas a palavra de Deus tem o poder de ir até a divisão da alma e do espírito. Por isso é importante, quer alimentar o teu espírito, a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito e preenche o coração do homem. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.